Nascer na Idade Média significava entrar imediatamente em um mundo hostil, instável e profundamente desigual, onde a sobrevivência dependia menos de escolhas pessoais e muito mais do local do nascimento, da estação do ano e da posição da família dentro da hierarquia social. A maioria esmagadora das pessoas vinha ao mundo em pequenas aldeias rurais, longe de centros urbanos, cercadas por campos cultiváveis e florestas, sem qualquer garantia de proteção contra fome, doença ou violência. Não havia a ideia de infância prolongada, de direitos individuais ou de ascensão social planejada. Desde o primeiro dia, a vida era pensada como resistência. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. O parto ocorria quase sempre dentro da própria casa, assistido por parteiras experientes da comunidade, sem instrumentos médicos avançados e sem conhecimento científico sobre infecções. Muitas mulheres morriam ao dar à luz, e muitos bebês não sobreviviam às primeiras semanas. A mortalidade infantil era tão comum que o luto, embora real, era contido pela necessidade prática de seguir vivendo. O batismo rápido não era apenas um ritual religioso, mas uma tentativa de garantir a salvação espiritual antes que a morte chegasse. A casa em que essa criança crescia não era um espaço de conforto, era um ambiente multifuncional, escuro, enfumaçado e úmido, onde pessoas e animais muitas vezes dividiam o mesmo teto. O chão podia ser de terra batida, coberto por palha suja, restos de comida e fezes de animais. O fogo central aquecia e permitia cozinhar, mas também enchia o ar de fumaça, causando problemas respiratórios crônicos. O cheiro fazia parte do cotidiano, assim como insetos e parasitas. Desde cedo, a criança era integrada à lógica do trabalho. Não existia a ideia de estudar para o futuro como conhecemos hoje. Aprendia-se observando, imitando e ajudando. Aos poucos, tarefas simples eram atribuídas: buscar água, cuidar de animais menores, recolher lenha, vigiar irmãos mais novos. A sobrevivência da família dependia da contribuição de todos, e o ócio era visto como risco moral e econômico. O tempo era percebido de forma diferente. Não havia relógios pessoais, e o dia era organizado pela luz do sol, pelas badaladas do sino da igreja e pelas estações do ano. O inverno representava a ameaça direta, com frio, escassez de alimentos e maior incidência de doenças. O verão trazia trabalho intenso e exaustivo no campo. Cada estação moldava o corpo, os hábitos e até o humor das comunidades. Desde muito cedo aprendia-se também a obedecer. A autoridade do pai dentro da casa, do Senhor sobre a terra e da igreja sobre a alma, formava um sistema quase incontestável. Questionar não era apenas perigoso, era impensável para a maioria. A vida não era vista como um caminho de realização pessoal, mas como um fardo a ser carregado com resignação, trabalho e fé. Esse primeiro choque define todo o restante da experiência medieval. Viver na Idade Média era acordar todos os dias sabendo que quase nada estava sob seu controle, que a morte era uma presença constante e que a esperança, quando existia, estava menos neste mundo e mais na promessa do próximo. A casa medieval não era um espaço de conforto, privacidade ou descanso no sentido moderno. Era, antes de tudo, um abrigo mínimo contra o frio, a chuva e os animais, construído com os materiais disponíveis na região e com técnicas transmitidas por repetição, não por cálculo. Madeira, barro, palha e pedra formavam a base dessas construções, quase sempre erguidas pelos próprios moradores ou com a ajuda da comunidade, sem qualquer padronização. Cada casa refletia mais a urgência de existir do que um projeto pensado para durar. Nas aldeias, a moradia típica era pequena, de um único cômodo, com paredes de madeira entrelaçada preenchidas com barro e esterco, o que ajudava a isolar parcialmente o frio. O telhado era coberto de palha, altamente inflamável e constantemente atacado por insetos e roedores. Não havia chaminé. O fogo queimava no centro da casa ou contra uma parede e a fumaça saía por frestas no telhado ou pela porta, deixando o interior permanentemente enevoado.
Os olhos ardiam, os pulmões sofriam, mas o fogo era indispensável para cozinhar, aquecer e afastar animais. O chão raramente era de madeira ou pedra. Na maioria das casas, era de terra batida, coberto por palha velha que absorvia restos de comida, sangue de animais abatidos, urina e sujeira trazida pelos pés. Essa palha era trocada poucas vezes por ano. Com o tempo, transformava-se em um ambiente ideal para pulgas, piolhos e vermes. Dormir significava aceitar o contato constante com insetos e pequenos parasitas, como parte inevitável da vida. Não existiam quartos separados. Todos dormiam no mesmo espaço, adultos, crianças e, em muitos casos, animais menores como galinhas, cabras ou porcos. Esses animais forneciam calor extra durante o inverno e também proteção contra roubos, mas aumentavam a sujeira, o barulho e o risco de doenças. A cama, quando existia, era uma estrutura simples de madeira com palha ou feno. Muitos dormiam diretamente no chão, ou em bancos cobertos por tecidos grosseiros. A casa não servia apenas para morar. Era oficina, depósito e local de trabalho. Dentro dela se fiava lã, se remendavam ferramentas, se armazenavam alimentos e se preparavam produtos para troca ou venda. A ausência de separação entre trabalho e descanso tornava a vida física e mentalmente exaustiva. Não havia silêncio. O som do vento passando pelas frestas, dos animais, das vozes e do fogo fazia parte do cotidiano. Nas cidades, a situação mudava apenas em aparência. As casas urbanas eram mais altas, muitas vezes com 2 ou 3 andares, construídas próximas umas das outras, com ruas estreitas e mal iluminadas. O andar térreo era usado como loja ou oficina, enquanto a família dormia nos andares superiores. A proximidade excessiva facilitava incêndios devastadores. Um único descuido com uma vela podia destruir quarteirões inteiros. Não havia saneamento. O lixo era jogado nas ruas ou em fossas improvisadas. Os dejetos humanos eram descartados em latrinas rudimentares ou diretamente fora das casas. Em dias de chuva, tudo escorria pelas ruas, contaminando poços e fontes. O cheiro era intenso e constante, mas para quem vivia ali, tornava-se quase invisível, um pano de fundo permanente da existência. A casa medieval, portanto, não era um refúgio. Era um espaço de sobrevivência bruta, onde o corpo era constantemente testado pelo frio, pela fumaça, pela sujeira e pela falta de descanso real. Morar na Idade Média era aceitar que o abrigo oferecia apenas o mínimo necessário para continuar vivo, e nada além disso. Na Idade Média, o tempo não era algo que se possuía, mas algo que se obedecia. Não existiam relógios pessoais, horários exatos ou a noção de produtividade medida em minutos. A vida era organizada pela alternância natural entre luz e escuridão, pelas estações do ano e, sobretudo, pelos sinos da igreja, que marcavam os momentos de oração e, indiretamente, estruturavam o dia inteiro da comunidade. A percepção do tempo era coletiva, repetitiva e profundamente ligada à sobrevivência. O dia começava antes do nascer do sol. Acordar cedo não era virtude moral, era necessidade prática. O trabalho agrícola exigia aproveitar cada hora de luz, especialmente durante a primavera e o verão. Ainda no escuro, as pessoas se levantavam, alimentavam os animais, preparavam uma refeição simples e saíam para os campos. Não havia café da manhã farto. O primeiro alimento do dia costumava ser um pedaço de pão escuro, às vezes acompanhado de mingau ralo ou cerveja fraca, mais segura que a água em muitos lugares. O trabalho ocupava a maior parte do tempo desperto. Arar, capinar, plantar, colher, carregar pesos, reparar cercas, moer grãos, fiar lã e cozinhar eram atividades constantes e fisicamente exaustivas. Pausas eram raras e curtas. O corpo era treinado desde a infância para suportar esforço contínuo, dores crônicas e fadiga. Reclamar não trazia alívio e podia ser interpretado como preguiça ou fraqueza moral. A luz natural era um recurso precioso. Quando o sol se punha, o ritmo desacelerava abruptamente. Velas e lamparinas existiam, mas eram caras e pouco eficientes.
A maioria das famílias limitava o uso de luz artificial ao mínimo necessário. Trabalhar à noite era incomum e geralmente evitado. A escuridão trazia riscos reais: quedas, incêndios, ataques de animais ou pessoas. O medo do desconhecido era ampliado pela falta de visibilidade. O sono também não seguia o padrão contínuo moderno. Muitas pessoas dormiam em 2 períodos. Após o anoitecer, dormia-se algumas horas. Acordava-se no meio da noite para orar, conversar, cuidar de tarefas domésticas simples ou manter o fogo aceso, e depois voltava-se a dormir até o amanhecer. Esse padrão era considerado normal e funcional dentro da lógica medieval. O inverno alterava drasticamente essa rotina. Com menos horas de luz e trabalho agrícola reduzido, o tempo dentro de casa aumentava. Ainda assim, o frio, a fome e o tédio tornavam esse período mentalmente pesado. O corpo consumia mais energia para se manter aquecido, enquanto a comida era escassa. Dormir mais não significava descansar melhor. O frio constante e a má qualidade do abrigo impediam um sono profundo e reparador. A igreja reforçava essa organização do tempo. O calendário religioso determinava dias de trabalho, dias de descanso, jejuns e festas. O ano era marcado por ciclos sagrados que se sobrepunham às necessidades práticas. O tempo não pertencia ao indivíduo. Ele era compartilhado com Deus, com a comunidade e com o Senhor da Terra. Viver a rotina do dia e da noite na Idade Média era aceitar uma existência moldada por forças externas, onde o corpo se adaptava à luz disponível e o cansaço era um estado permanente. O tempo não corria. Ele se repetia dia após dia até que a morte interrompesse o ciclo. Na Idade Média, comer não estava ligado ao prazer, à escolha ou à variedade. Comer era uma estratégia básica de sobrevivência, e mesmo assim muitas vezes insuficiente. A alimentação da maioria da população era monótona, previsível e profundamente dependente do sucesso das colheitas. Um ano ruim significava escassez imediata. 2 anos ruins significavam fome aberta, migração forçada ou morte. O alimento central da dieta medieval era o pão. Não o pão branco e macio associado às elites, mas um pão escuro, pesado, feito de cereais variados como centeio, cevada, aveia ou misturas de grãos de baixa qualidade. Esse pão era duro, pouco fermentado e difícil de digerir, mas fornecia calorias suficientes para sustentar jornadas longas de trabalho físico. Em muitas regiões, o pão representava mais da metade das calorias consumidas diariamente. Além do pão, a base da alimentação incluía mingaus feitos de grãos cozidos em água, legumes como nabo, cebola, alho, ervilha e feijão, e, quando possível, repolho e outras folhas resistentes ao frio. A carne era rara para os camponeses. Animais tinham valor econômico maior vivos do que mortos, fornecendo leite, ovos, força de trabalho e lã. Abater um animal era uma decisão extrema, geralmente reservada para festas religiosas ou situações de emergência. O consumo de proteína animal vinha com mais frequência de pequenos animais, como galinhas, ou de restos menos valorizados, como vísceras. A caça era, na maioria dos casos, proibida aos camponeses, controlada pelos senhores como privilégio exclusivo. Caçar sem permissão podia resultar em punições severas, incluindo multas, prisão ou mutilação. O leite era consumido principalmente na forma de queijo ou manteiga, pois o leite fresco estragava rapidamente. O mesmo valia para o peixe, mais comum em regiões costeiras ou próximas a rios, especialmente durante períodos de jejum religioso, quando a igreja restringia o consumo de carne. Esses jejuns, frequentes ao longo do ano, reduziam ainda mais a ingestão de proteínas e gorduras. A água nem sempre era segura. Poços e rios eram facilmente contaminados por dejetos humanos e animais. Por isso, bebidas fermentadas de baixo teor alcoólico, como cerveja fraca, eram consumidas diariamente, inclusive por crianças. Não se tratava de embriaguez, mas de uma forma prática de ingestão de líquidos menos perigosos. A fome não era um evento excepcional, era uma ameaça constante. Mesmo em anos considerados normais, muitas famílias viviam no limite, com reservas mínimas para o inverno. Quando a colheita falhava por causa de frio excessivo, chuva prolongada ou pragas,
Os preços dos alimentos subiam rapidamente. O mercado não protegia os pobres. Quem não tinha estoque ou dinheiro passava a depender de esmolas, dívidas ou da caridade religiosa. A desnutrição crônica afetava o crescimento, enfraquecia o sistema imunológico e tornava as pessoas mais vulneráveis a doenças. Muitos adultos carregavam sinais físicos claros de carências nutricionais, como dentes fracos, ossos deformados e fadiga constante. Comer para não morrer era um equilíbrio frágil, mantido dia após dia com esforço, resignação e medo. Na Idade Média, a comida não era garantida. Cada refeição bem-sucedida era, em silêncio, uma pequena vitória contra um mundo que podia negar alimento a qualquer momento. Na Idade Média, a relação com a água e a sujeira era moldada mais pela necessidade imediata do que por qualquer noção de higiene, como entendemos hoje. As pessoas não ignoravam a sujeira por descuido ou preguiça, mas porque simplesmente não possuíam o conhecimento científico que ligasse água contaminada, resíduos orgânicos e doenças. O perigo era real, constante e invisível, e por isso fazia parte do cotidiano sem receber o mesmo nome que damos hoje. A principal fonte de água para a maioria da população eram poços, rios, córregos e fontes naturais. Esses mesmos locais, no entanto, serviam para lavar roupas, limpar utensílios, dar de beber aos animais e, muitas vezes, descartar resíduos. Não existia um sistema organizado de separação entre água potável e água suja. Em aldeias pequenas, isso criava um ciclo permanente de contaminação silenciosa, onde a água usada para matar a sede podia carregar fezes, urina, restos de animais mortos e resíduos em decomposição. Nas cidades, o problema era ainda mais grave. Ruas estreitas, casas muito próximas e grande concentração de pessoas produziam volumes enormes de lixo e dejetos. Sem coleta regular, esses resíduos eram jogados nas ruas, em valas abertas ou diretamente em cursos d'água. Em dias de chuva, tudo se espalhava, formando lama fétida que escorria entre as casas. O cheiro era intenso, persistente e impossível de evitar. Com o tempo, os habitantes se acostumavam, desenvolvendo uma tolerância sensorial que mascarava a gravidade do ambiente. O banho não era uma prática cotidiana, não porque a água fosse desconhecida, mas porque aquecê-la exigia tempo, lenha e esforço. Banhar-se frequentemente era visto como desnecessário para quem trabalhava pesado no campo e se sujava novamente em poucas horas. Em algumas regiões, havia também a crença de que banhos excessivos enfraqueciam o corpo ou abriam os poros para doenças. A limpeza se concentrava em mãos e rosto quando possível, e muitas vezes apenas antes de eventos religiosos. As latrinas eram simples buracos no chão, afastados das casas quando o espaço permitia, ou estruturas improvisadas sobre fossas. O conteúdo dessas fossas raramente era tratado. Quando enchiam, eram cobertas ou esvaziadas manualmente, expondo trabalhadores a riscos enormes. Em áreas urbanas, não era incomum que fezes fossem despejadas diretamente nas ruas durante a noite, com avisos gritados pelas janelas para alertar quem estivesse passando. Animais circulavam livremente entre pessoas. Porcos, galinhas, cães e cabras caminhavam pelas ruas, reviravam lixo e entravam nas casas. Esses animais eram essenciais para a sobrevivência, mas também ampliavam a disseminação de parasitas e doenças. Pulgas, piolhos e ratos faziam parte do ambiente doméstico. O contato constante com esses vetores criava uma normalidade perigosa, onde coceira, feridas e infecções eram aceitas como parte da vida. Os cheiros, portanto, não eram apenas desconfortáveis, eram indicadores de um mundo saturado de matéria orgânica em decomposição, embora isso não fosse compreendido dessa forma. Para o homem medieval, o mau cheiro estava mais associado a pecado, corrupção moral ou castigo divino do que a micro-organismos invisíveis. Essa interpretação influenciava respostas práticas, que buscavam orações, procissões ou rituais, em vez de mudanças estruturais no saneamento. Viver cercado por sujeira na Idade Média não era uma escolha, mas uma condição estrutural. A água, essencial à vida, era também um dos principais veículos de morte,
mesmo que isso só fosse entendido séculos depois. A convivência constante com contaminação moldava corpos mais resistentes em alguns aspectos, mas também criava um cenário perfeito para a propagação de doenças que dizimariam populações inteiras ao menor desequilíbrio. Antes mesmo das grandes epidemias que marcariam a Idade Média, como a peste, a maior parte da população já vivia em um estado constante de fragilidade física. Estar doente não era uma exceção, mas uma condição recorrente. Infecções leves, dores persistentes, feridas mal cicatrizadas e parasitas internos faziam parte do cotidiano, especialmente entre camponeses e trabalhadores urbanos. O corpo medieval era um corpo desgastado, constantemente testado por um ambiente hostil e por uma alimentação insuficiente. As infecções eram frequentes e perigosas. Um simples corte causado por uma ferramenta agrícola podia evoluir para inflamações graves. Sem conhecimento sobre bactérias ou métodos eficazes de desinfecção, feridas eram limpas com água contaminada ou cobertas com panos sujos. Muitas infecções se espalhavam rapidamente pelo corpo, levando a febre alta, dor intensa e, em muitos casos, à morte. A sobrevivência dependia mais da resistência individual do que de qualquer intervenção externa. Parasitas eram quase universais. Vermes intestinais eram adquiridos ainda na infância, por meio da água e dos alimentos contaminados. Esses parasitas roubavam nutrientes essenciais, agravando quadros de desnutrição e enfraquecendo o organismo. Piolhos, pulgas e percevejos infestavam roupas, camas e cabelos. A coceira constante levava a feridas abertas, que se tornavam portas de entrada para novas infecções. Problemas dentários eram comuns e devastadores. A dieta rica em carboidratos e a ausência de cuidados bucais provocavam cáries severas, abscessos e perda precoce dos dentes. A dor era intensa e prolongada. Em muitos casos, a infecção se espalhava para o osso ou para a corrente sanguínea, levando à morte. Não havia anestesia eficaz, e arrancar um dente era uma experiência brutal, realizada apenas quando a dor se tornava insuportável. Doenças respiratórias eram agravadas pela fumaça constante dentro das casas. Tosses crônicas, dificuldade para respirar e infecções pulmonares afetavam adultos e crianças. O frio, a umidade e a má ventilação criavam um ambiente ideal para essas doenças se espalharem. Muitas pessoas conviviam com limitações físicas permanentes, reduzindo sua capacidade de trabalho e aumentando a dependência da família ou da comunidade. Febres eram interpretadas de maneira ampla e imprecisa. Qualquer aumento de temperatura corporal podia ser atribuído a desequilíbrios dos humores, castigo divino ou influência de forças invisíveis. Sem diagnóstico claro, o tratamento variava entre repouso forçado, sangrias, orações ou remédios à base de ervas, nem sempre eficazes. A recuperação era lenta quando ocorria. A expectativa de vida era profundamente afetada por esse conjunto de doenças crônicas. Não porque as pessoas envelhecessem rapidamente, mas porque poucas conseguiam sobreviver aos riscos acumulados ao longo dos anos. Quem ultrapassava a juventude carregava marcas visíveis no corpo, como cicatrizes, deformidades e dores constantes. Envelhecer significava conviver com limitações físicas severas, sem qualquer tipo de amparo institucional. Viver na Idade Média era viver doente em algum grau. A saúde plena era rara e temporária. O corpo era um campo de batalha silencioso, onde pequenas doenças podiam se tornar fatais, e onde resistir já era, por si só, uma forma de sobrevivência diária. Na Idade Média, a medicina não operava a partir de causas biológicas invisíveis, mas de interpretações herdadas da antiguidade, da observação empírica e da religião. Curar não significava eliminar a origem da doença, mas restaurar um equilíbrio percebido como quebrado no corpo ou na alma. O conhecimento médico era fragmentado, desigual e profundamente limitado pelo que se podia ver, tocar e repetir. Ainda assim, havia esforço real para aliviar o sofrimento, mesmo quando os resultados eram incertos. A base teórica dominante era a ideia dos humores corporais. Acreditava-se que o corpo
era governado por 4 substâncias fundamentais, e que a doença surgia quando esse equilíbrio era perturbado. Febres, dores, inflamações e fraquezas eram interpretadas como excesso ou falta de um desses elementos. O tratamento buscava corrigir esse desequilíbrio, não combater um agente externo. Por isso, práticas como sangrias eram comuns, com a crença de que retirar sangue podia aliviar a pressão interna e restaurar a ordem corporal. As sangrias eram realizadas por médicos, barbeiros ou curandeiros locais, usando lâminas simples. A quantidade de sangue retirada variava conforme a interpretação do problema. Em alguns casos, o paciente sentia alívio temporário. Em outros, o procedimento enfraquecia ainda mais um corpo já debilitado, acelerando a morte. Ainda assim, a prática persistia porque se encaixava em uma lógica coerente dentro do conhecimento disponível. O uso de ervas era outro pilar da medicina medieval. Plantas locais eram empregadas para dores, inflamações, problemas digestivos e infecções leves. Esse conhecimento era transmitido principalmente por mulheres, parteiras e curandeiros que aprendiam por observação e tradição oral. Algumas dessas ervas tinham, de fato, propriedades medicinais eficazes, outras eram inofensivas ou inúteis. A dosagem, no entanto, era imprecisa e o risco de intoxicação existia. A figura do médico formal era rara fora das grandes cidades. Esses profissionais tinham formação baseada em textos antigos, muitas vezes em latim, inacessíveis à maioria da população. Seu atendimento era caro e reservado às elites. Para o camponês comum, a medicina disponível era aquela praticada pela comunidade. Conselhos, rezas, compressas, chás e rituais simples. A cura era coletiva, e o fracasso também. A religião estava profundamente entrelaçada com o cuidado da saúde. Doenças graves eram vistas como provações, punições ou sinais de desequilíbrio espiritual. Orações, promessas e peregrinações faziam parte do tratamento. Relíquias de santos eram tocadas ou colocadas próximas ao doente na esperança de intervenção divina. Em muitos casos, a fé oferecia conforto psicológico, mesmo quando não alterava o curso físico da enfermidade. Partos eram responsabilidade quase exclusiva das parteiras. Elas acumulavam conhecimento prático sobre o corpo feminino, posições de parto e cuidados com o recém-nascido. Apesar disso, o risco era enorme. Hemorragias, infecções e complicações eram comuns, e poucas ferramentas existiam para intervir em situações críticas. Sobreviver ao parto era uma conquista, não uma garantia. A medicina medieval, portanto, operava no limite do possível. Não era puro erro ou ignorância deliberada, mas uma tentativa de compreender o corpo com as ferramentas intelectuais disponíveis. Curar era incerto, aliviar era temporário, e morrer era uma possibilidade sempre presente. Ainda assim, cada gesto de cuidado representava uma recusa silenciosa em aceitar o sofrimento como destino absoluto. Na Idade Média, a infância não era vista como uma fase longa de proteção, aprendizado gradual e cuidado emocional. Era um intervalo curto e frágil entre o nascimento e a integração plena ao mundo adulto. Sobreviver aos primeiros anos já era, por si só, um desafio enorme. Muitos não passavam da infância, e essa realidade moldava a forma como crianças eram tratadas, educadas e percebidas pela comunidade. Os primeiros anos de vida eram os mais perigosos. Doenças, infecções, desnutrição e acidentes domésticos ceifavam inúmeras vidas antes mesmo que a criança aprendesse a falar plenamente. A mortalidade infantil era tão elevada que o apego emocional, embora existente, era contido por uma espécie de prudência psicológica. O luto era vivido, mas a repetição da perda tornava a dor algo silencioso e funcional, absorvido pela necessidade de seguir em frente. Quando a criança sobrevivia aos primeiros anos, começava rapidamente a assumir pequenas responsabilidades. Não havia uma linha clara entre brincar e trabalhar. Brinquedos eram simples, feitos de madeira, ossos ou tecido, e muitas brincadeiras imitavam tarefas adultas. Desde cedo, aprendia-se observando os mais velhos. O aprendizado era prático, direto e repetitivo, sem a mediação de explicações teóricas. Por volta dos 7 anos,
muitas crianças já participavam ativamente do trabalho da família. Meninos ajudavam no campo, cuidavam de animais ou aprendiam um ofício com o pai ou outro parente. Meninas auxiliavam na preparação de alimentos, na limpeza, no cuidado com irmãos menores e no trabalho têxtil. Essa divisão não era vista como exploração, mas como preparação necessária para a sobrevivência futura. A disciplina era rígida. Castigos físicos eram amplamente aceitos como ferramenta educativa. A obediência era considerada uma virtude essencial, e questionar a autoridade de adultos podia ser interpretado como falha moral. A educação formal era rara e restrita a contextos religiosos ou urbanos específicos. Para a maioria, saber ler e escrever não era necessário para viver, trabalhar ou se casar. A alimentação infantil não era diferenciada da alimentação dos adultos. Crianças comiam o que havia, em quantidades muitas vezes insuficientes para o crescimento saudável. Isso resultava em corpos menores, mais frágeis e suscetíveis a doenças. Muitos carregavam sequelas físicas ao longo da vida, como deformidades ósseas ou fraqueza crônica. O afeto existia, mas era expresso de forma diferente. Demonstrar cuidado significava ensinar a sobreviver, não proteger do sofrimento. Uma criança aprendia cedo que o mundo era duro, que o trabalho era inevitável e que a morte fazia parte da paisagem cotidiana. Não havia espaço para idealizações prolongadas. Crescer na Idade Média era, portanto, um processo acelerado. A infância era curta porque o mundo não permitia demora. Quem não aprendia rápido não se adaptava, ou não resistia às primeiras provas, simplesmente não chegava à vida adulta. Na Idade Média, a família não era apenas um núcleo afetivo, era uma unidade econômica, produtiva e de proteção mútua. Sobreviver significava pertencer a um grupo estável, capaz de trabalhar junto, dividir recursos e enfrentar crises coletivamente. O indivíduo isolado era extremamente vulnerável. Por isso, quase todas as decisões importantes da vida passavam pela lógica familiar, especialmente o casamento. O casamento não era visto como realização pessoal ou escolha romântica. Era uma estratégia social. Para camponeses, significava unir forças de trabalho, garantir descendência e dividir o peso das tarefas diárias. Para famílias mais ricas ou urbanas, envolvia alianças econômicas, heranças, propriedades e prestígio. O amor podia surgir depois, mas raramente era o ponto de partida. As uniões aconteciam cedo. Muitas mulheres se casavam ainda na adolescência, pouco tempo após a primeira menstruação. Homens costumavam ser um pouco mais velhos, já capazes de sustentar uma casa ou herdar terras. A diferença de idade reforçava relações de autoridade dentro do lar, onde o marido exercia poder legal e social sobre a esposa. O dote era um elemento central. A família da noiva oferecia bens, dinheiro ou terras ao marido, como forma de garantir segurança futura para a mulher e reduzir o risco de abandono. Em caso de morte do marido, esse dote podia ser a única proteção contra a miséria. A negociação do dote era um processo sério, conduzido pelos adultos da família, não pelos noivos. A vida conjugal era marcada pelo trabalho compartilhado. O lar funcionava como centro de produção. Homens e mulheres trabalhavam juntos, embora em funções diferentes. A separação entre espaço doméstico e espaço produtivo praticamente não existia. O sucesso da família dependia da cooperação constante, e conflitos precisavam ser contidos para não comprometer a sobrevivência coletiva. A gravidez era frequente e arriscada. Métodos eficazes de controle de natalidade não existiam ou eram pouco confiáveis. Muitas mulheres passavam grande parte da vida adulta grávidas ou se recuperando de partos. A mortalidade materna era alta, e a perda de uma mulher em idade fértil podia desestruturar completamente uma família. Ainda assim, ter filhos era essencial para garantir mão de obra futura e cuidado na velhice. A autoridade dentro da família era clara e pouco questionada. O pai ou marido era o chefe legal, responsável por representar o grupo diante da comunidade e das autoridades. A obediência era esperada, e a violência doméstica, embora não celebrada, era amplamente tolerada como forma de correção. Intervenções externas
só ocorriam em casos extremos. A família também era responsável por cuidar de seus membros doentes, idosos ou incapacitados. Não existiam sistemas públicos de assistência. Quando uma família falhava em proteger seus próprios integrantes, a miséria se tornava quase inevitável. A caridade religiosa existia, mas era limitada e insuficiente para atender a todos. Viver em família na Idade Média era viver em constante negociação entre dever, necessidade e afeto. O casamento não prometia felicidade, mas estabilidade. E naquele mundo incerto, estabilidade era uma das poucas formas de esperança concreta. Na Idade Média, a vida das mulheres era marcada por uma contradição profunda. Elas eram absolutamente centrais para o funcionamento da sociedade e, ao mesmo tempo, socialmente invisibilizadas. Sem o trabalho feminino, o cotidiano simplesmente não se sustentava. Ainda assim, esse trabalho raramente era reconhecido como tal. Ser mulher significava carregar uma carga contínua de responsabilidades físicas, reprodutivas e morais, sob vigilância constante da família, da comunidade e da religião. Desde a infância, meninas eram preparadas para tarefas específicas. Aprendiam a cozinhar, fiar, tecer, conservar alimentos, cuidar de animais menores, buscar água, limpar a casa e cuidar de crianças. Essas atividades não eram vistas como aprendizado formal, mas como extensão natural do papel feminino. O erro era corrigido com rigidez porque falhar nessas funções podia comprometer a sobrevivência do grupo. O trabalho feminino começava cedo e terminava tarde. Mulheres acordavam antes do amanhecer e só encerravam suas atividades quando a casa estava preparada para a noite. Além do trabalho doméstico, muitas atuavam no campo durante épocas de plantio e colheita. Outras participavam de ofícios urbanos, como tecelagem, venda de alimentos, produção de cerveja fraca e pequenos comércios. Mesmo assim, esse esforço era frequentemente classificado como ajuda, não como trabalho pleno. O corpo feminino era rigidamente controlado. A sexualidade da mulher era associada ao perigo moral e à desordem social. A virgindade antes do casamento era valorizada como capital simbólico da família. Após o casamento, esperava-se fidelidade absoluta. Gravidez fora do matrimônio podia resultar em punições severas, exclusão social ou violência. A reputação feminina era frágil, e boatos podiam destruir uma vida inteira. A maternidade ocupava um lugar central e ambíguo. Dar filhos era visto como dever, mas o risco era enorme. Cada gravidez colocava a vida da mulher em perigo real. Hemorragias, infecções e complicações eram comuns. Muitas mulheres morriam jovens, deixando famílias desestruturadas. Ainda assim, a pressão para gerar descendência nunca diminuía. O valor social da mulher estava diretamente ligado à sua capacidade reprodutiva. A religião reforçava essa estrutura. Sermões e ensinamentos apresentavam a mulher como moralmente frágil, mais próxima do pecado e da tentação. Ao mesmo tempo, exaltavam figuras femininas obedientes, silenciosas e sacrificadas. Esse discurso legitimava a vigilância constante sobre o comportamento feminino e justificava punições quando limites eram considerados ultrapassados. Apesar disso, havia espaços de autonomia relativa. Mulheres mais velhas, viúvas ou parteiras acumulavam respeito e influência dentro da comunidade. O conhecimento prático transmitido entre mulheres criava redes informais de apoio e resistência. Conselhos, cuidados e estratégias de sobrevivência circulavam fora do controle masculino direto. Viver como mulher na Idade Média era sustentar o mundo sem aparecer nos registros oficiais. Era trabalhar sem reconhecimento, parir sob risco constante e aprender a resistir em silêncio. A sociedade medieval dependia profundamente das mulheres, mesmo enquanto limitava severamente sua voz e sua liberdade. A maior parte da população medieval vivia do trabalho agrícola, e esse trabalho definia quase todos os aspectos da vida cotidiana. O campo não era apenas um local de produção, mas o eixo em torno do qual giravam a alimentação, a economia, o calendário e a sobrevivência. Trabalhar a terra significava submeter o corpo a um esforço repetitivo e exaustivo, usando ferramentas simples,
com resultados sempre incertos. O ano agrícola era dividido em ciclos rígidos. O preparo da terra começava com a aragem, feita com arados de madeira reforçados com metal, puxados por bois ou cavalos. Esse processo exigia força física constante e coordenação entre homens e animais. O solo era pesado, especialmente após períodos de chuva, e arar grandes áreas levava dias inteiros de trabalho contínuo. A semeadura era feita manualmente. Os grãos eram lançados à mão de forma relativamente imprecisa, o que resultava em perdas significativas. Ainda assim, esse método era mantido por falta de alternativas. Após a semeadura, vinha o cuidado constante com as plantações, removendo ervas daninhas e protegendo os campos de animais. Cercas improvisadas e vigilância humana eram as principais defesas contra a destruição das colheitas. A colheita era o momento mais crítico do ano. Toda a comunidade se mobilizava para recolher os grãos antes que chuvas, geadas ou pragas destruíssem o trabalho de meses. Ceifar exigia habilidade e resistência. O trabalho começava ao amanhecer e só terminava com o cair da noite. Ferimentos eram comuns e o cansaço extremo era aceito como parte inevitável do processo. Após a colheita, vinha a debulha e o armazenamento. Os grãos eram separados manualmente e guardados em celeiros simples, vulneráveis à umidade, insetos e roedores. Perder parte da produção era quase inevitável. O sucesso do armazenamento podia significar a diferença entre sobreviver ao inverno ou enfrentar a fome. Além dos grãos, os camponeses cuidavam de animais essenciais. Bois e cavalos forneciam força de trabalho. Ovelhas davam lã. Vacas e cabras produziam leite. Esses animais exigiam alimentação, abrigo e cuidados constantes. Doenças entre os animais podiam ser tão devastadoras quanto uma colheita perdida, pois afetavam diretamente a capacidade de produção futura. O clima era o grande juiz do trabalho agrícola. Um verão muito seco, uma primavera fria ou chuvas excessivas podiam arruinar todo o esforço do ano. Não havia como prever com precisão essas variações. O conhecimento meteorológico era baseado em observação e tradição, mas não oferecia garantias. Quando o clima falhava, não havia redes de segurança eficientes. O trabalho do campo também incluía obrigações impostas pelo senhor da terra. Parte do tempo e da produção era destinada ao pagamento de taxas, tributos ou dias de trabalho forçado. Isso reduzia ainda mais os recursos disponíveis para a própria subsistência, aumentando a pressão sobre as famílias camponesas. Trabalhar a terra na Idade Média era viver em constante tensão entre esforço e incerteza. O corpo se desgastava, o clima decidia o resultado e a margem para erro era mínima. Ainda assim, era esse trabalho silencioso e incessante que sustentava toda a estrutura da sociedade medieval. Com o crescimento gradual das cidades medievais, uma parte da população passou a viver fora do campo, sustentando-se por meio de ofícios especializados. Ferreiros, carpinteiros, padeiros, curtidores, sapateiros, tecelões e oleiros formavam a base do trabalho urbano. Diferente do campo, onde o ritmo era ditado pelas estações, a cidade impunha um fluxo contínuo de produção, troca e vigilância social. Viver na cidade oferecia oportunidades, mas também expunha o indivíduo a novos perigos. O aprendizado de um ofício começava cedo, geralmente por meio da aprendizagem formal. Meninos, e em alguns casos meninas, eram entregues ainda jovens a um mestre artesão. Em troca de trabalho e obediência, recebiam abrigo, alimentação e instrução prática. O aprendizado podia durar anos. Durante esse período, o aprendiz tinha poucos direitos e era submetido a jornadas longas e disciplina rígida. O erro custava caro, tanto em punições quanto em materiais desperdiçados. As oficinas eram pequenas, apertadas e frequentemente instaladas no próprio local de moradia. O cheiro de couro curtido, metal aquecido, farinha e fumaça impregnava o ar. Muitas atividades envolviam riscos graves. Ferreiros lidavam com altas temperaturas e metais incandescentes. Curtidores trabalhavam com produtos químicos rudimentares e restos orgânicos em decomposição, causando doenças de pele e problemas respiratórios.
Acidentes eram comuns e muitas vezes incapacitantes. O trabalho artesanal exigia precisão e repetição. Produzir ferramentas, roupas ou alimentos demandava habilidade técnica, mas também resistência física. Não havia proteção adequada contra cortes, queimaduras ou intoxicações. Um artesão ferido podia perder a capacidade de trabalhar e, com isso, sua fonte de renda. Sem seguros ou assistência pública, a queda na miséria era rápida. As cidades ofereciam maior circulação de dinheiro, mas também custos mais altos. Alimentos precisavam ser comprados e os preços variavam conforme a oferta. Em períodos de escassez, os pobres urbanos sofriam intensamente. A dependência do mercado tornava a vida instável e a fome urbana podia ser tão severa quanto a rural. A organização dos ofícios era controlada por associações de trabalhadores que regulavam preços, qualidade e acesso à profissão. Essas associações protegiam seus membros, mas também limitavam a concorrência e dificultavam a ascensão de quem estava fora do sistema. Para muitos, tornar-se mestre artesão era um objetivo distante, alcançado por poucos após anos de trabalho e economia rigorosa. A vida urbana era marcada por proximidade extrema. Casas e oficinas dividiam paredes. Ruas estreitas concentravam pessoas, animais e mercadorias. O barulho era constante, assim como os conflitos. Brigas, roubos e incêndios eram ameaças frequentes. A vigilância comunitária e as punições públicas funcionavam como instrumentos de controle social. Apesar dos riscos, a cidade representava uma alternativa ao controle direto do senhor feudal. Para alguns, oferecia relativa liberdade, possibilidade de mobilidade social e acesso a redes comerciais mais amplas. Para outros, era apenas uma troca de um tipo de dureza por outro. Viver como artesão na Idade Média era depender da própria habilidade para sobreviver em um ambiente denso, perigoso e competitivo. O trabalho especializado trazia identidade e sustento, mas não garantia segurança. A cidade prometia oportunidades, mas cobrava um preço alto em esforço, risco e instabilidade. Na Idade Média, o dinheiro existia, mas não estruturava a vida da maioria das pessoas da mesma forma que hoje. A economia era predominantemente baseada na troca direta, em pagamentos em produto e em obrigações pessoais. Para grande parte da população, especialmente no campo, moedas eram raras. O valor real estava na terra, na colheita, nos animais e na força de trabalho. Ainda assim, a presença do dinheiro crescia lentamente e trazia novas formas de dependência. Os camponeses pagavam grande parte de suas obrigações não em moedas, mas em grãos, animais, dias de trabalho ou parte da produção anual. Essas taxas eram fixadas pelo senhor da terra e pouco flexíveis. Mesmo em anos de colheita ruim, a obrigação permanecia. Isso empurrava famílias inteiras para o endividamento crônico, criando um ciclo difícil de romper. Nas cidades, o uso de moedas era mais comum. Artesãos, comerciantes e trabalhadores urbanos dependiam do dinheiro para comprar alimentos, pagar aluguel e adquirir matérias-primas. O problema era a instabilidade. O valor das moedas variava conforme a região, o governante e a pureza do metal. Falsificações e desvalorizações eram frequentes, gerando desconfiança constante nas transações. A dívida era uma realidade cotidiana. Quando a colheita falhava ou o trabalho faltava, restava pedir empréstimos. Esses empréstimos podiam vir de vizinhos mais ricos, comerciantes ou instituições religiosas. Embora a cobrança de juros fosse moralmente condenada em muitos contextos, na prática ela existia, disfarçada em taxas, multas ou pagamentos extras. O resultado era a perda gradual de autonomia. Endividar-se significava abrir mão de liberdade. Um devedor podia ser forçado a trabalhar por longos períodos para quitar o que devia, perder terras ou bens ou ficar preso a contratos abusivos. Em casos extremos, famílias inteiras entravam em regimes de servidão temporária, trabalhando para pagar uma dívida que parecia nunca diminuir. A desigualdade econômica era visível e crescente. Enquanto uma pequena elite acumulava terras, rendas e privilégios, a maioria vivia à beira da escassez.
A mobilidade social era limitada. Ascender economicamente exigia sorte, conexões e, muitas vezes, a falência de outros. Para a maioria, o objetivo não era enriquecer, mas evitar cair ainda mais. O comércio de longa distância começava a se expandir, trazendo produtos raros e caros acessíveis apenas a poucos. Especiarias, tecidos finos e metais preciosos circulavam entre cidades e regiões, criando redes complexas de troca. Essa circulação beneficiava comerciantes e intermediários, mas pouco alterava a vida cotidiana dos mais pobres. Viver sob essa economia significava viver em alerta constante. Um erro, uma doença ou uma estação ruim podiam transformar estabilidade frágil em miséria profunda. O dinheiro não era garantia de segurança, mas sua ausência tornava a sobrevivência ainda mais difícil. Na Idade Média, trocar, dever e pagar eram atos carregados de risco, e a dívida era uma das formas mais silenciosas de aprisionamento social. Na Idade Média, a relação entre o camponês e o senhor da terra estruturava quase toda a vida rural. Não se tratava apenas de posse de território, mas de um sistema de dependência contínua, sustentado por obrigações legais, costumes antigos e força coercitiva. O vínculo não exigia grades ou algemas. Ele se mantinha por contratos implícitos, tradição e pela impossibilidade prática de escapar. A terra era o principal recurso econômico. Quem a controlava exercia poder direto sobre quem dela dependia para comer. A maioria dos camponeses cultivava parcelas que não lhes pertenciam. Em troca do direito de uso, deviam pagar taxas regulares ao senhor. Essas taxas assumiam várias formas: parte da colheita, dias de trabalho obrigatório nas terras do senhor, pagamentos em produtos específicos ou serviços adicionais ao longo do ano. Essas obrigações eram conhecidas e esperadas desde a infância. Não eram negociadas livremente. O calendário de trabalho incluía períodos dedicados exclusivamente às demandas do senhor, reduzindo o tempo disponível para cuidar da própria subsistência. Em anos de colheita ruim, a exigência raramente diminuía. O risco era todo do camponês, não do proprietário. Além das taxas regulares, havia multas e cobranças extraordinárias. Casar um filho, herdar um pedaço de terra, usar o moinho do senhor, o forno comunitário ou o lagar exigia pagamento. Mesmo atos cotidianos podiam gerar custos. Esse conjunto de pequenas obrigações criava uma pressão econômica constante, drenando recursos e mantendo as famílias no limite. A justiça local estava frequentemente sob controle do próprio senhor ou de seus representantes. Conflitos eram julgados dentro desse sistema, o que dificultava qualquer contestação real. Um camponês que se opunha às exigências corria o risco de punições que iam de multas pesadas à perda do direito de uso da terra. Em casos extremos, podia ser expulso, o que equivalia a uma sentença de miséria. A mobilidade era severamente limitada. Abandonar a terra significava perder o acesso aos meios de sobrevivência. Mesmo quando não havia proibição formal de deslocamento, a falta de recursos, redes de apoio e oportunidades tornava a fuga quase impossível. Muitos nasciam, viviam e morriam na mesma região, presos a uma relação que nunca escolheram. O senhor também oferecia proteção, ao menos em teoria. Em tempos de guerra ou conflito, esperava-se que defendesse seus dependentes. Essa promessa de segurança ajudava a legitimar o sistema, mesmo quando falhava na prática. A relação era apresentada como mútua, mas o desequilíbrio de poder era evidente. Viver sob o senhorio na Idade Média era viver em um estado permanente de obrigação. A terra sustentava o corpo, mas também prendia o destino. Sem correntes visíveis, gerações inteiras permaneciam presas a um sistema que garantia a sobrevivência mínima, ao custo da liberdade quase total. Na Idade Média, a justiça não era um sistema impessoal baseado em provas técnicas, investigações rigorosas ou direitos individuais bem definidos. Era, acima de tudo, um fenômeno comunitário. Julgar alguém significava restaurar uma ordem percebida como quebrada, não necessariamente descobrir o que de fato havia acontecido. A verdade jurídica era moldada pelo costume, pela reputação e pelo humor coletivo.
Os tribunais locais funcionavam de forma simples e direta. Em aldeias e pequenas vilas, conflitos eram julgados por representantes do senhor da terra, líderes comunitários ou autoridades religiosas. Não existia separação clara entre poder político, econômico e judicial. Quem julgava geralmente tinha interesse direto na manutenção da ordem local e da hierarquia existente. Testemunhas tinham peso central. Não se buscava evidência material no sentido moderno, mas a palavra de membros respeitados da comunidade. Ser conhecido como trabalhador, obediente e religioso aumentava drasticamente as chances de ser considerado inocente. Já pessoas vistas como problemáticas, estrangeiras, pobres demais ou socialmente isoladas partiam em desvantagem. A justiça não era cega, ela observava atentamente quem você era. Os juramentos ocupavam um papel fundamental. Jurar diante de Deus era considerado um ato gravíssimo. Acreditava-se que mentir sob juramento traria punição divina, se não imediata, ao menos futura. Por isso, o sistema confiava mais no medo do castigo sobrenatural do que em mecanismos de verificação prática. Ainda assim, juramentos podiam ser manipulados, especialmente quando grupos se uniam para proteger ou acusar alguém. As punições tinham caráter público. A humilhação era parte essencial do processo. Expor o condenado diante da comunidade servia como exemplo e reforçava normas sociais. Multas, açoites, marcas corporais e exibição em praças eram comuns. A dor física era importante, mas a vergonha era considerada igualmente eficaz para manter a ordem. Mutilações não eram raras. Cortar dedos, mãos ou orelhas era visto como forma de punição permanente, que marcava o corpo e lembrava constantemente o erro cometido. Essas marcas funcionavam como sinais visíveis de desvio, dificultando a reintegração social e reforçando o medo coletivo da transgressão. A prisão, como a entendemos hoje, era incomum. Manter pessoas encarceradas exigia recursos e vigilância. Por isso, punições imediatas eram preferidas. Quando alguém era preso, geralmente aguardava julgamento ou execução de pena curta. A ideia de reabilitação praticamente não existia. Ser inocente, portanto, não dependia apenas dos fatos, mas da posição social, da reputação e da capacidade de mobilizar apoio. A justiça medieval refletia a própria estrutura da sociedade, desigual, pessoal e profundamente influenciada pela pressão do grupo. Viver sob esse sistema significava saber que qualquer conflito podia se transformar em condenação e que manter boa reputação era uma forma vital de autoproteção. A justiça não garantia segurança plena. Ela apenas reforçava o equilíbrio frágil de um mundo onde errar podia custar muito mais do que se imaginava. Na Idade Média, o fogo era uma necessidade vital e, ao mesmo tempo, uma ameaça permanente. Ele aquecia, permitia cozinhar, afastava animais e iluminava a noite. Sem fogo, a vida cotidiana simplesmente não funcionava, mas a mesma chama que garantia sobrevivência podia, em minutos, reduzir casas, celeiros e cidades inteiras a cinzas. O medo do fogo era constante, silencioso e profundamente racional. As construções medievais eram extremamente vulneráveis. Casas feitas de madeira, barro seco e palha formavam um ambiente altamente inflamável. Telhados de palha pegavam fogo com facilidade, e a ausência de chaminés fazia com que brasas escapassem para o interior das estruturas. Dentro das casas, o fogo ardia em lareiras abertas ou fogões rudimentares, sem qualquer sistema eficaz de contenção. Um descuido mínimo bastava. Nas cidades, o risco era ainda maior. As casas eram construídas muito próximas umas das outras, separadas por ruas estreitas, muitas vezes tão apertadas que duas pessoas mal conseguiam passar lado a lado. Oficinas utilizavam fogo constantemente para forjar metal, assar pão, queimar cerâmica ou aquecer caldeirões. Uma chama fora de controle podia se espalhar rapidamente, impulsionada pelo vento, consumindo quarteirões inteiros antes que qualquer reação organizada fosse possível. Os incêndios não destruíam apenas moradias.
Celeiros cheios de grãos, depósitos de ferramentas e estábulos com animais eram frequentemente perdidos. Isso significava mais do que prejuízo material. Representava fome futura, perda de meios de trabalho e, em muitos casos, morte indireta meses depois, quando o inverno chegava sem reservas. Um incêndio hoje podia matar lentamente ao longo do ano seguinte. Não existiam brigadas organizadas de combate ao fogo como conhecemos. A resposta era coletiva e improvisada. Quando um incêndio começava, sinos eram tocados para alertar a comunidade. Pessoas corriam com baldes de água, areia ou terra. Derrubar casas próximas para criar espaços vazios era uma estratégia extrema, mas às vezes necessária, sacrificando propriedades para salvar o restante da vila ou cidade. Por causa desse risco, surgiram regras rígidas de convivência. O uso do fogo era regulado por costumes locais. Certos tipos de atividades eram proibidos à noite. O armazenamento de materiais inflamáveis era controlado. Em algumas cidades, cozinhar com fogo aberto após determinado horário era punido. Essas normas não surgiam por zelo abstrato, mas por trauma coletivo acumulado ao longo de gerações. O medo do fogo moldava comportamentos. Velas eram usadas com parcimônia. Crianças eram ensinadas desde cedo a respeitar a chama. Dormir significava confiar que o fogo havia sido apagado corretamente. Mesmo assim, acidentes aconteciam. O fogo não distinguia ricos de pobres. Ele expunha a fragilidade de todos diante de uma tecnologia essencial, porém indomável. Viver com fogo na Idade Média era viver em permanente estado de alerta. A chama que aquecia a noite podia, ao amanhecer, deixar apenas ruínas. O medo não era exagero, era a consciência diária de que a sobrevivência dependia de um equilíbrio frágil entre controle humano e forças que escapavam facilmente às mãos. Na Idade Média, a igreja não era apenas um espaço de culto, era a principal instituição organizadora da vida social, moral e psicológica. A fé estruturava o tempo, definia o que era permitido, orientava comportamentos e oferecia explicações para quase tudo o que escapava ao controle humano. Viver significava existir sob um olhar divino constante, mediado por regras, rituais e pela promessa de salvação ou condenação eterna. O calendário religioso moldava o ano inteiro. Dias de trabalho, dias de descanso, períodos de jejum e de festa eram definidos pela igreja. A semana girava em torno do culto, e o sino marcava não apenas horas de oração, mas o ritmo da vida coletiva. O tempo não pertencia ao indivíduo, ele era consagrado, regulado e vigiado. O pecado era uma categoria central. Doenças, desastres naturais, colheitas ruins e mortes inesperadas eram frequentemente interpretados como consequência de falhas morais individuais ou coletivas. Essa lógica criava um ambiente de vigilância constante, onde comportamentos eram observados, comentados e julgados. A culpa não era apenas pessoal, podia recair sobre famílias inteiras ou comunidades inteiras. A confissão funcionava como instrumento de controle e alívio. Ao confessar pecados a um representante da igreja, o fiel reconhecia sua culpa e se submetia à autoridade religiosa. Em troca, recebia penitências que variavam entre orações, jejuns, peregrinações ou atos públicos de arrependimento. Esse processo reforçava a ideia de que a igreja era o caminho exclusivo para a reconciliação com Deus. O medo do inferno era real e intenso. Sermões descreviam punições eternas com detalhes vívidos, reforçando a necessidade de obediência. O céu era prometido, mas distante. O inferno era imediato, palpável e aterrorizante. Esse medo funcionava como um mecanismo eficaz de disciplina social, reduzindo questionamentos e incentivando a conformidade. A igreja também controlava o saber. A maioria da população era analfabeta, e os textos sagrados não estavam disponíveis para leitura direta. A interpretação oficial vinha do clero, que mediava a relação entre Deus e os fiéis. Questionar essa mediação era visto como perigo espiritual e social. A fé não era apenas crença, era ordem. Ainda assim, a igreja oferecia conforto. Em um mundo instável, a promessa de sentido, justiça divina e vida após a morte
dava suporte psicológico profundo. Rituais de passagem, como batismo, casamento e funerais, marcavam a vida e ofereciam estrutura emocional. A fé ajudava a suportar perdas, dores e injustiças que não tinham solução prática. Viver sob a Igreja na Idade Média era viver entre medo e esperança. O controle era intenso, mas a fé também preenchia vazios que nenhuma outra instituição conseguia alcançar. A religião organizava o caos, dava significado ao sofrimento e mantinha a sociedade funcionando dentro de limites considerados aceitáveis. Na Idade Média, a peregrinação era uma resposta prática e simbólica ao sofrimento cotidiano. Diante de doenças incuráveis, colheitas fracassadas, perdas familiares ou culpa moral, caminhar longas distâncias em direção a lugares sagrados parecia uma das poucas ações concretas possíveis. A peregrinação não era turismo espiritual, era esforço físico extremo, risco real e aposta desesperada em intervenção divina. Pessoas abandonavam temporariamente suas casas, campos e oficinas para seguir rotas conhecidas, muitas vezes a pé, carregando poucos pertences. O caminho era perigoso. Estradas ruins, lama, pontes precárias, fome, bandidos e doenças faziam parte da jornada. Ainda assim, milhares partiam todos os anos. O sofrimento do trajeto era visto como parte essencial do pedido feito a Deus ou aos santos. As relíquias ocupavam um lugar central nesse movimento. Ossos, roupas, objetos associados a santos eram considerados canais diretos de poder sagrado. Tocar uma relíquia, rezar próximo a ela ou simplesmente estar no mesmo espaço podia significar cura, perdão ou proteção. A autenticidade dessas relíquias era frequentemente questionável, mas sua eficácia simbólica era enorme. A fé se sustentava mais na experiência coletiva do que na verificação. Santuários e igrejas que abrigavam relíquias tornavam-se centros de poder econômico e político. A chegada constante de peregrinos movimentava hospedarias, mercados, vendedores de alimentos e objetos religiosos. Cidades inteiras se organizavam em torno desse fluxo. A devoção gerava renda, e a renda reforçava a importância do local sagrado. Os milagres relatados alimentavam ainda mais o ciclo. Histórias de curas, visões e intervenções sobrenaturais circulavam oralmente, reforçando a reputação dos santuários. Pouco importava se eram exageradas ou inventadas. Em um mundo sem alternativas médicas eficazes, a possibilidade de milagre oferecia esperança concreta. A fé funcionava como último recurso. A Igreja regulava essas práticas. Certas peregrinações eram incentivadas, outras controladas ou condenadas. O excesso de devoção podia ser visto como desvio. Ainda assim, o movimento nunca foi totalmente contido, porque atendia a necessidades profundas da população. Caminhar, sofrer e rezar criava sentido em meio ao caos. Para muitos, a peregrinação também oferecia algo raro: movimento. Em uma sociedade onde a maioria nascia e morria no mesmo lugar, viajar, mesmo em condições duras, ampliava horizontes, criava contatos e espalhava ideias. Doenças também circulavam por essas rotas, assim como costumes, histórias e rumores. Peregrinar na Idade Média era transformar o próprio corpo em prova de fé. Cada passo carregava a esperança de alívio, perdão ou milagre. Mesmo quando nada mudava, a jornada oferecia algo essencial: a sensação de que ainda havia algo a fazer diante do sofrimento. Na Idade Média, a vida cotidiana era marcada por esforço contínuo, medo e incerteza. Justamente por isso, os momentos de festa tinham um peso social enorme. Não eram simples distrações. Funcionavam como válvulas de escape coletivas, períodos breves em que regras se afrouxavam, o corpo descansava e a comunidade reafirmava sua coesão. Rir, beber e dançar não eram luxos. Eram necessidades psicológicas. Em um mundo constantemente à beira do colapso, as festas estavam profundamente ligadas ao calendário religioso e agrícola. Colheitas bem-sucedidas, datas de santos, mudanças de estação e períodos de descanso imposto pela Igreja criavam oportunidades para celebração. Esses eventos quebravam a monotonia do trabalho e davam ritmo ao ano. Saber que uma festa se aproximava
ajudava a suportar semanas ou meses de esforço pesado. A música ocupava papel central nesses momentos. Instrumentos simples, como flautas, tambores e cordas rudimentares, acompanhavam cantos repetitivos e danças coletivas. A música não exigia virtuosismo técnico. Ela existia para envolver todos, criar sincronização corporal e dissolver, ainda que temporariamente, as hierarquias sociais. Durante a festa, camponeses, artesãos e até membros da elite local podiam compartilhar o mesmo espaço. A bebida era parte fundamental do alívio. Cervejas fracas, vinhos simples e outras bebidas fermentadas eram consumidas em abundância. A embriaguez moderada era socialmente tolerada nesses contextos, vista como parte do ritual. Beber significava esquecer, ainda que por algumas horas, a fome, as dores e o medo constante do amanhã. Jogos e competições também eram comuns. Disputas físicas, jogos de azar simples e desafios públicos criavam excitação e envolvimento coletivo. Embora pudessem gerar conflitos, esses jogos canalizavam tensões acumuladas, funcionando como uma forma controlada de agressividade social. As festas permitiam uma inversão temporária da ordem. Máscaras, sátiras e encenações ridicularizavam figuras de autoridade, padres, senhores e até o próprio medo da morte. Esse riso não destruía a hierarquia, mas a tornava suportável. Ao permitir esse escape controlado, a sociedade medieval preservava sua própria estabilidade. A Igreja mantinha uma relação ambígua com essas celebrações. Ao mesmo tempo em que as regulava e enquadrava dentro do calendário sagrado, temia excessos e comportamentos considerados pecaminosos. Ainda assim, a repressão total era impossível. As festas atendiam a necessidades humanas profundas que nenhuma disciplina constante conseguia eliminar. Celebrar na Idade Média era afirmar a vida em meio à dureza. Cada dança, cada música e cada gargalhada eram uma resposta silenciosa à fragilidade da existência. O alívio era temporário, mas essencial. Sem esses momentos, o peso do cotidiano teria sido insuportável para muitos. Na Idade Média, a guerra era uma presença recorrente, mas raramente heróica para quem a vivia de perto. Para a maioria da população, especialmente camponeses e moradores de pequenas vilas, a guerra não significava glória, honra ou conquista. Significava medo imediato, perda material, fome e deslocamento forçado. A violência não era um evento distante. Ela atravessava o cotidiano de forma brutal e imprevisível. Quando conflitos começavam, os primeiros a sofrer eram os que não lutavam. Exércitos em movimento precisavam de comida, abrigo e recursos. Aldeias inteiras eram saqueadas para alimentar tropas. Grãos armazenados para o inverno eram confiscados ou destruídos. Animais eram abatidos sem compensação. Para quem dependia dessas reservas, isso equivalia a uma sentença lenta de fome. O recrutamento era outro fator de ruptura. Homens eram convocados ou forçados a lutar, muitas vezes sem treinamento adequado. Deixar o campo significava abandonar a produção agrícola em momentos críticos. Famílias ficavam sem mão de obra, aumentando o risco de escassez mesmo longe do campo de batalha. Muitos não retornavam, e os que voltavam traziam ferimentos físicos e traumas difíceis de absorver em comunidades já fragilizadas. A violência contra civis era comum. Saques vinham acompanhados de espancamentos, destruição de casas e abusos. Mulheres e crianças estavam entre os mais vulneráveis. Fugir tornava-se a única opção, mas abandonar a terra significava perder tudo. Refugiados improvisados vagavam em busca de abrigo, frequentemente rejeitados por outras comunidades que temiam dividir recursos escassos. A guerra também espalhava doenças. A movimentação de grandes grupos humanos, em condições precárias de higiene, criava o ambiente ideal para surtos. Feridos infectados, corpos não enterrados e água contaminada ampliavam o impacto da violência para além do confronto direto. Mesmo regiões afastadas podiam sofrer consequências meses depois. Para o camponês pouco importava quem vencia. Mudavam-se bandeiras, senhores e impostos, mas a vida permanecia dura. A lealdade era imposta, não escolhida. A guerra era algo que acontecia sobre as pessoas, não com elas. Resistir significava sobreviver ao que fosse possível.
esconder o que desce, reconstruir quando tudo passava. Castelos e muralhas, símbolos de poder e proteção, muitas vezes protegiam apenas a elite. A população comum ficava exposta. Em tempos de conflito, o medo constante moldava decisões diárias. Quando plantar, quando esconder alimentos, quando fugir. A incerteza se tornava regra. Viver a guerra de baixo na Idade Média era experimentar a violência sem controle algum sobre ela. Não havia narrativa heróica possível para quem perdia a colheita, a casa ou a família. A guerra não construía futuros para a maioria. Apenas deixava marcas profundas em corpos, terras e memórias. Na Idade Média, castelos não eram palcos de contos heróicos, mas instrumentos práticos de dominação territorial. Sua função principal era controlar espaço, pessoas e recursos. Construídos em pontos estratégicos, colinas, passagens, rios e fronteiras, eles serviam para vigiar rotas, cobrar taxas, proteger estoques e intimidar populações locais. A imponência da pedra não era estética, era mensagem política. Erguer um castelo exigia enormes quantidades de trabalho, tempo e recursos. Pedras precisavam ser extraídas, transportadas e talhadas. Madeira era cortada para andaimes, telhados e estruturas internas. Esse esforço recaía, em grande parte, sobre camponeses obrigados a trabalhar por dias ou semanas sem remuneração direta. O custo humano da construção era alto, mas raramente registrado. Para quem vivia ao redor, o castelo era menos símbolo de proteção e mais lembrança constante de obrigação. Manter uma fortificação também era caro. Guarnições precisavam ser alimentadas, armas mantidas, muralhas reparadas. Em tempos de paz, o castelo funcionava como centro administrativo e fiscal. Ali se armazenavam grãos, se guardavam registros e se aplicavam punições. A presença física da fortaleza reforçava a autoridade do senhor, mesmo quando não havia conflito aberto. Durante cercos, a realidade era brutal. Para quem estava dentro, a estratégia era resistir, até que o inimigo desistisse ou ficasse sem suprimentos. Para quem estava fora, significava enfrentar muralhas quase intransponíveis com poucos recursos. A população camponesa ao redor sofria duplamente. Perdia colheitas, era forçada a fornecer alimentos e via seu território transformado em campo de batalha. Os castelos não protegiam a todos igualmente. Em caso de ataque, a prioridade era defender a elite, os soldados e os estoques. Muitos camponeses ficavam do lado de fora, expostos à violência. A promessa de proteção existia, mas era seletiva. A fortificação garantia o poder do senhor antes de garantir a segurança coletiva. Arquitetonicamente, cada elemento tinha função clara. Torres permitiam vigilância e sinalização. Muralhas dificultavam o acesso. Fossos retardavam ataques. Portões eram pontos críticos, fortemente defendidos. Nada ali era romântico. Tudo era cálculo, custo e controle. A imponência servia para desencorajar rebeliões tanto quanto invasões externas. O castelo também funcionava como palco simbólico. Cerimônias, audiências e demonstrações públicas de poder reforçavam a hierarquia social. A pedra transmitia permanência, sugerindo que aquela autoridade era antiga, natural e inquestionável. Mesmo quando os senhores mudavam, o castelo permanecia como marca física do domínio. Sem romantização, o castelo medieval era um mecanismo pesado de controle social. Para quem o habitava no topo da hierarquia, era segurança e status. Para quem vivia à sua sombra, era lembrança diária de quem mandava, quem cobrava e quem decidia os limites da própria vida. A cavalaria medieval construiu uma imagem poderosa de honra, coragem e lealdade, mas essa imagem servia menos à moralidade e mais à organização da violência. O ideal cavaleiresco não surgiu para proteger os fracos de forma ampla, mas para regular o comportamento de uma elite armada, que, sem limites, representava a ameaça constante à própria sociedade que dominava. A honra funcionava como código de conduta e como propaganda. Tornar-se cavaleiro exigia recursos. Armaduras, cavalos, armas e treinamento custavam caro. Isso restringia o acesso à cavalaria a famílias com posses ou patrocínio. O rito de investidura
reforçava a ideia de exclusividade e compromisso moral. Mas, na prática, criava um grupo fechado, armado e legitimado a exercer violência em nome de valores abstratos. A espada não era apenas arma, era símbolo de status. Os códigos de honra definiam quem podia ser atacado, como e em quais circunstâncias. Havia regras implícitas para o combate entre iguais, mas essas regras raramente protegiam camponeses ou moradores urbanos. A violência regrada valia principalmente dentro da própria elite. Para os de baixo, a proteção era frágil e dependia do humor, da conveniência ou da presença de testemunhas. Torneios eram o grande palco desse sistema. Apresentados como jogos e celebrações, funcionavam como treinamentos violentos e demonstrações públicas de poder. Cavaleiros exibiam habilidade, força e coragem diante da comunidade. O risco era real. Ferimentos graves e mortes aconteciam. Ainda assim, o espetáculo reforçava hierarquias, distribuía prestígio e alimentava a narrativa de uma elite disciplinada e necessária. Os juramentos cavaleirescos falavam de lealdade ao Senhor, defesa da fé e proteção dos fracos. Na prática, a lealdade ao Senhor vinha primeiro. A fé legitimava a violência. A proteção dos fracos era seletiva e frequentemente ignorada quando entrava em conflito com interesses políticos ou econômicos. O código funcionava mais como justificativa do que como limite real. A imagem do cavaleiro também servia para educar. Histórias, canções e relatos exaltavam feitos heróicos, moldando expectativas sociais e naturalizando a guerra como campo de honra. Essa narrativa escondia a brutalidade cotidiana da violência armada e deslocava o foco do sofrimento civil para a glória individual. Para manter esse sistema, a honra precisava ser visível. Insultos exigiam resposta. Desafios não podiam ser ignorados. A reputação era capital. Isso alimentava conflitos constantes, duelos e guerras privadas que afetavam diretamente quem não participava do jogo. A violência ritualizada reduzia o caos interno da elite, mas espalhava insegurança ao redor. Sem romantização, a cavalaria foi um mecanismo social para tornar a violência aceitável, previsível e controlada dentro de um grupo restrito. A honra não eliminava a brutalidade. Ela a organizava, a justificava e a transformava em espetáculo. Para a maioria da população, isso não significava proteção, mas a convivência diária com homens armados, convencidos de sua própria legitimidade. Viajar na Idade Média não era sinal de curiosidade ou lazer. Era, na maioria das vezes, uma decisão forçada por necessidade extrema. Fugir da fome, escapar da guerra, cumprir obrigações religiosas, levar mercadorias ou buscar trabalho eram alguns dos poucos motivos que justificavam abandonar o lugar de origem. O deslocamento era lento, arriscado e profundamente exaustivo, tanto física quanto mentalmente. As estradas eram precárias. Muitas não passavam de trilhas de terra batida, cheias de buracos, lama e pedras soltas. Em períodos de chuva, tornavam-se quase intransitáveis. Carruagens quebravam, animais escorregavam e pessoas se feriam com facilidade. Pontes eram raras e mal conservadas. A travessia de rios era um dos momentos mais perigosos da jornada, com risco real de afogamento e perda de bens. A segurança era mínima. Bandidos, desertores e grupos armados exploravam viajantes isolados. Viajar sozinho era quase suicídio. Sempre que possível, as pessoas se deslocavam em grupos, mesmo desconhecidos, buscando proteção coletiva. Ainda assim, ataques aconteciam. Perder tudo durante a viagem significava chegar ao destino em condição pior do que a partida. Os pedágios eram outro obstáculo. Senhores locais cobravam taxas para permitir a passagem por pontes, estradas ou territórios específicos. Essas cobranças variavam arbitrariamente e podiam consumir grande parte dos recursos do viajante. Quem não pagava corria o risco de ser detido, espancado ou ter mercadorias confiscadas. Hospedarias existiam, mas eram poucas e nem sempre seguras. Muitas funcionavam como pontos de encontro de pessoas marginalizadas, mercadores suspeitos e criminosos. Dormir nesses locais implicava risco de roubo, doenças e violência.
Quando não havia hospedaria, restava dormir ao relento, exposto ao frio, à chuva e a animais. O transporte de mercadorias era lento e caro. Produtos frágeis se perdiam facilmente. Alimentos estragavam. Isso limitava o alcance do comércio e tornava bens distantes caros e raros. Cada viagem bem-sucedida era resultado de planejamento cuidadoso e sorte. O fracasso era comum e esperado. A viagem também espalhava doenças. Pessoas de regiões diferentes entravam em contato, compartilhavam água, comida e abrigo. Sem qualquer compreensão sobre contágio, viajantes tornavam-se vetores involuntários. O movimento humano conectava regiões, mas também amplificava crises sanitárias. Viajar na Idade Média era sair de um mundo conhecido para enfrentar um caminho hostil, sem garantias de retorno. Cada passo fora de casa carregava risco real. Por isso, a maioria permanecia onde estava. O deslocamento não representava liberdade, representava aposta, medo e, muitas vezes, desespero absoluto. O comércio de longa distância na Idade Média era uma atividade arriscada, lenta e acessível a poucos, mas seus efeitos alcançavam todos. Sal, ferro, vinho, tecidos finos e especiarias percorriam caminhos difíceis, cruzando regiões inteiras por terra e água. Cada mercadoria carregava valor elevado não apenas pelo produto em si, mas pelo custo humano e material necessário para fazê-la chegar ao destino. O sal era essencial. Servia para conservar alimentos e garantir a sobrevivência durante o inverno. Regiões produtoras tornavam-se estratégicas e rotas de transporte eram vigiadas e taxadas. Controlar o sal significava controlar a alimentação. Por isso, seu comércio envolvia disputas, pedágios e violência. O preço variava drasticamente conforme a distância e a estabilidade política. O ferro sustentava a vida material. Ferramentas agrícolas, armas, ferragens e utensílios dependiam dele. Mineração e transporte exigiam mão de obra pesada e conhecimento técnico limitado, o que tornava o metal caro. A disponibilidade de ferro influenciava diretamente a capacidade produtiva de uma região e sua força militar. O vinho e os tecidos funcionavam como marcadores sociais. O vinho circulava amplamente, mas sua qualidade variava muito. Tecidos finos, especialmente os tingidos ou importados, eram símbolos claros de status. A circulação desses bens reforçava distinções sociais visíveis, separando quem podia consumir do restante da população. As especiarias tinham valor desproporcional ao volume. Usadas para conservar alimentos, mascarar sabores e demonstrar riqueza, percorriam rotas extremamente longas e perigosas. Cada etapa acrescentava custos, impostos e riscos. O resultado era um produto quase inacessível para a maioria, mas extremamente lucrativo para intermediários. Os comerciantes enfrentavam perigos constantes. Tempestades, naufrágios, ataques, doenças e falências eram riscos permanentes. Uma única viagem mal-sucedida podia arruinar anos de investimento. Para reduzir perdas, formavam-se parcerias, associações e contratos complexos. Ainda assim, a incerteza nunca desaparecia. O impacto do comércio ia além da economia. Ideias, costumes, técnicas e doenças viajavam junto com as mercadorias. Novos hábitos alimentares surgiam, técnicas de produção se espalhavam e crenças circulavam entre regiões distantes. Ao mesmo tempo, surtos de doenças encontravam nessas rotas caminhos eficientes para se propagar. Para a população comum, o comércio de longa distância era uma presença indireta. Preços subiam ou caíam, produtos apareciam ou desapareciam, crises surgiam sem explicação clara. Poucos entendiam as causas. O mundo parecia maior e mais conectado, mas também mais imprevisível. O comércio medieval ligava regiões sem criar segurança. Ele ampliava possibilidades para alguns e vulnerabilidades para muitos. Cada mercadoria que chegava ao destino trazia consigo uma cadeia invisível de riscos, esforços e consequências que moldavam silenciosamente a vida cotidiana. Na Idade Média, a estabilidade social era frágil e constantemente ameaçada por fome, doenças, guerras e crises econômicas.
Diante desse cenário instável, comunidades buscavam explicações simples para o sofrimento coletivo. Quando respostas práticas não existiam, o medo precisava de um alvo. É nesse contexto que surgem os chamados desvios, grupos, crenças ou comportamentos vistos como perigosos à ordem estabelecida, mesmo quando não representavam ameaça real. Heresias eram um dos principais focos de perseguição. Qualquer interpretação religiosa fora do controle oficial da Igreja podia ser considerada ameaça direta. Questionar dogmas, rituais ou a autoridade religiosa significava romper a unidade espiritual que sustentava a ordem social. O problema não era apenas teológico. A heresia colocava em risco a hierarquia, o controle moral e a obediência coletiva. Minorias religiosas e étnicas também se tornavam alvos recorrentes. Comunidades inteiras eram acusadas de crimes, traições ou pactos malignos sem necessidade de provas concretas. Bastavam rumores, crises econômicas ou surtos de doença para que o medo se transformasse em hostilidade aberta. A diferença cultural, linguística ou religiosa facilitava a desumanização. As acusações coletivas seguiam um padrão. Em momentos de crise, boatos se espalhavam rapidamente. Uma morte inexplicável, uma colheita perdida ou uma epidemia criavam terreno fértil para teorias conspiratórias. Grupos já marginalizados eram responsabilizados por males que ninguém compreendia. A violência era então apresentada como defesa da comunidade, não como agressão. Expulsões forçadas eram comuns. Pessoas eram obrigadas a abandonar casas, terras e bens em prazos curtíssimos. Quem resistia enfrentava prisão, violência física ou morte. Essas expulsões desestruturavam economias locais e aprofundavam o sofrimento, mas reforçavam a sensação ilusória de controle social. A perseguição também servia como instrumento político. Autoridades podiam canalizar o descontentamento popular contra inimigos convenientes, desviando a atenção de falhas estruturais. Punir o desviante criava uma aparência de ação decisiva, mesmo quando não resolvia o problema original. A violência organizada contra minorias raramente era questionada internamente. Ela era legitimada por discursos religiosos, jurídicos e morais. Participar da perseguição tornava-se prova de fidelidade à comunidade. Recusar-se podia levantar suspeitas e colocar o indivíduo no mesmo lugar do acusado. Viver nesse ambiente significava saber que a segurança dependia não apenas do comportamento individual, mas da posição social e da capacidade de não chamar atenção. O medo não era apenas de morrer, mas de ser escolhido como o próximo alvo. Na Idade Média, a violência coletiva muitas vezes nascia menos do ódio consciente e mais da necessidade desesperada de dar sentido ao caos. A chegada da Grande Peste representou uma ruptura sem precedentes na vida medieval. Diferente das doenças comuns, com as quais as pessoas já haviam aprendido a conviver, a peste avançava rápido, matava em grande escala e parecia ignorar fronteiras sociais. Ricos e pobres adoeciam. Cidades inteiras eram atingidas em poucas semanas. O que sustentava o cotidiano simplesmente desmoronava. Os sintomas eram assustadores. Febres altas, dores intensas, inchaços escuros no corpo, fraqueza extrema e morte em poucos dias. O medo se espalhava antes mesmo da doença. Ao primeiro sinal, famílias se isolavam, abandonando doentes, vizinhos e até parentes próximos. O instinto de sobrevivência entrava em conflito direto com laços afetivos e deveres religiosos. Os enterros tornaram-se apressados e impessoais. Não havia tempo nem pessoas suficientes para realizar ritos adequados. Corpos se acumulavam, valas comuns eram abertas, e muitos morriam sem qualquer despedida. Esse colapso dos rituais abalava profundamente a visão medieval de mundo, que dependia de cerimônias para dar sentido à morte. A economia entrou em colapso, campos ficaram sem trabalhadores, oficinas fecharam, o comércio foi interrompido. A escassez de mão de obra fez com que tarefas básicas deixassem de ser realizadas. O mundo produtivo, baseado em ciclos previsíveis, parou de funcionar. A fome seguiu a doença, agravando ainda mais o sofrimento. A autoridade perdeu força. Senhores, governantes e religiosos
não conseguiam oferecer proteção nem explicações convincentes. Orar não impedia a morte. Fugir nem sempre funcionava. A sensação de abandono divino se espalhava. Para muitos, o mundo parecia ter entrado em colapso moral e cósmico ao mesmo tempo. O impacto psicológico foi profundo. Sobreviventes conviviam com a culpa de terem vivido enquanto tantos morreram. Comunidades inteiras foram reduzidas a fragmentos. O medo do contágio mudou hábitos sociais, enfraqueceu laços e alterou a forma como as pessoas se relacionavam com o espaço e com o outro. Quando a peste recuou, nada voltou ao normal. A escassez de trabalhadores elevou o valor do trabalho humano. Relações de poder começaram a se tensionar. O trauma coletivo deixou marcas duradouras. A Grande Peste não foi apenas uma crise sanitária. Foi um choque que desmontou certezas, acelerou transformações sociais e revelou o quão frágil era a ordem que sustentava a vida medieval. A chegada da Grande Peste não foi apenas uma crise de saúde. Foi um colapso completo da experiência de viver na Idade Média. Diferente das doenças comuns que já faziam parte do cotidiano, a peste agia rápido, matava em massa e destruía qualquer sensação de previsibilidade. Ela não seguia regras sociais claras. Nobres, camponeses, religiosos e comerciantes adoeciam e morriam com a mesma rapidez. Isso abalou profundamente a ideia medieval de ordem divina. Os primeiros sinais eram aterradores. Febre alta, dores intensas, fraqueza extrema e inchaços escuros surgiam no corpo, especialmente em regiões como axilas, pescoço e virilha. Esses sinais eram vistos como sentença de morte quase imediata. Muitos morriam em poucos dias, outros em poucas horas. A velocidade da doença tornava qualquer tentativa de cuidado praticamente inútil. O medo se espalhava mais rápido do que a própria peste. Ao menor sintoma, vizinhos se afastavam. Casas eram fechadas à força. Doentes eram abandonados, inclusive por familiares próximos. Não por crueldade, mas por pânico. Cuidar de alguém significava grande chance de morrer junto. O instinto de sobrevivência passou a dominar todas as decisões. Os rituais funerários, tão centrais para a mentalidade medieval, entraram em colapso. Não havia padres suficientes, nem tempo, nem pessoas para enterrar os mortos corretamente. Corpos se acumulavam dentro das casas, nas ruas e nos campos. Valas comuns eram abertas às pressas. Muitos eram enterrados sem nome, sem oração e sem despedida. Isso gerava um trauma profundo, pois morrer sem ritual era visto como um destino terrível, tanto para o corpo quanto para a alma. A vida econômica simplesmente parou. Campos ficaram abandonados porque não havia braços suficientes para trabalhar. Colheitas apodreciam no solo, oficinas fechavam, o comércio entrava em colapso. Mesmo onde havia comida, faltavam pessoas para transportá-la, vender ou preparar. A fome passou a acompanhar a doença, ampliando a mortalidade. A autoridade entrou em crise. Senhores não conseguiam proteger seus dependentes. Governantes não tinham soluções. A igreja, que organizava o sentido da vida, também falhava. Orações coletivas não impediam a morte. Procissões, em muitos casos, apenas aceleravam o contágio. Para muitos, parecia que Deus havia se afastado ou que o mundo estava sendo punido sem explicação clara. O impacto psicológico foi devastador. Sobreviventes conviviam com culpa, medo constante e sensação de vazio. Comunidades inteiras desapareciam. Vilas ficavam silenciosas. Casas permaneciam fechadas por anos. O mundo familiar deixava de existir. O cotidiano, que antes era duro, mas previsível, tornava-se um território de incerteza absoluta. Quando a peste começou a recuar, a sociedade não retornou ao ponto anterior. A escassez de trabalhadores valorizou o trabalho humano. Camponeses passaram a exigir melhores condições. Relações de dependência foram tensionadas. Velhas estruturas começaram a rachar lentamente. A Grande Peste não apenas matou milhões. Ela acelerou transformações profundas na forma de viver, trabalhar e obedecer. A partir dali, acordar todos os dias passou a carregar uma nova consciência. Sobreviver não era garantido, e a ordem que sustentava o mundo podia ruir de uma hora para outra.
Depois da Grande Peste, a sociedade medieval entrou em um estado de tensão permanente. O mundo não havia acabado, mas também não era mais o mesmo. A morte em massa deixou um vazio difícil de preencher, especialmente no campo e nas cidades. Faltavam braços, faltavam ofícios, faltava gente. Pela primeira vez em séculos, a mão de obra se tornou escassa, e isso alterou silenciosamente o equilíbrio de poder que sustentava a ordem medieval. Com menos trabalhadores disponíveis, o valor do trabalho humano aumentou. Camponeses e artesãos sobreviventes passaram a perceber algo novo. Eles eram necessários. Senhores dependiam deles para cultivar terras, manter oficinas, garantir renda e impostos. Essa dependência criou uma brecha inédita. Pessoas que antes aceitavam condições impostas começaram a resistir, negociar ou simplesmente abandonar terras em busca de melhores oportunidades. As elites reagiram rapidamente. Leis foram criadas para congelar salários, obrigar trabalhadores a permanecerem onde estavam e manter antigas obrigações feudais. A tentativa era clara: restaurar um mundo que já não existia. Mas essas medidas só ampliaram o ressentimento. Para quem havia sobrevivido à peste, aceitar as mesmas exigências de antes parecia injusto, quase insuportável. As rebeliões começaram de forma localizada. Recusas coletivas ao pagamento de taxas, abandono de terras, destruição de registros de dívida e confrontos com representantes do senhorio tornaram-se mais frequentes. Não se tratava de movimentos ideológicos organizados, mas de explosões de raiva acumulada. A fome, o luto e o trauma da peste haviam corroído o medo tradicional da autoridade. Nas cidades, artesãos e trabalhadores urbanos também se mobilizavam. Associações de ofício entravam em conflito com governantes locais. Protestos contra impostos e preços abusivos se tornavam violentos. Multidões atacavam símbolos de poder, prédios administrativos e residências de autoridades. A violência deixava de ser apenas algo imposto de cima para baixo e passava a ser usada como resposta. A repressão foi dura. Governantes e senhores reagiram com força militar, punições exemplares e execuções públicas. Rebeliões eram esmagadas, líderes eram mortos, e a ordem era reafirmada pelo medo. Ainda assim, algo havia mudado de forma irreversível. Mesmo quando derrotadas, essas revoltas deixavam marcas profundas. A obediência automática começava a falhar. A relação entre trabalho e valor nunca mais voltou ao estado anterior. Mesmo sob repressão, trabalhadores passaram a negociar, migrar e resistir de maneiras mais sutis. A ideia de que a posição social era totalmente fixa começou a enfraquecer. Não porque a sociedade tivesse se tornado justa, mas porque a escassez havia exposto a dependência das elites em relação aos que produziam. Essas tensões não derrubaram imediatamente o sistema medieval, mas abriram fissuras duradouras. A autoridade precisou se justificar com mais frequência. A violência passou a encontrar resistência organizada. O medo continuava presente, mas já não era absoluto. Viver nesse período significava habitar um mundo instável, onde antigas certezas haviam sido abaladas pela morte em massa. Para muitos, sobreviver à peste trouxe uma nova consciência. Obedecer cegamente não garantia segurança, e a submissão já não parecia o único caminho possível. Envelhecer na Idade Média não era alcançar uma fase de descanso, reflexão ou segurança. Era sobreviver tempo suficiente para carregar no corpo e na mente as marcas acumuladas de uma vida inteira de esforço, doença, perdas e medo. Poucos chegavam à velhice. Os que chegavam não eram preservados pelo sistema, mas tolerados por ele, enquanto ainda fossem úteis ou protegidos pela família. O envelhecimento começava cedo. Corpos eram desgastados desde a infância por trabalho pesado, má alimentação e doenças recorrentes. Aos 40 anos, muitos já apresentavam limitações físicas severas. Dores crônicas, dificuldade de locomoção, problemas de visão e perda de força eram comuns. Não havia tratamento eficaz para a maioria dessas condições. Envelhecer significava perder lentamente a capacidade de produzir. A utilidade social determinava o valor do idoso. Quem ainda podia trabalhar, aconselhar ou cuidar de crianças
mantinha algum espaço. Quem se tornava dependente demais corria risco real de abandono, negligência ou extrema pobreza. Não existiam sistemas públicos de amparo. A sobrevivência na velhice dependia quase exclusivamente da família, da caridade religiosa ou da boa vontade da comunidade. A morte estava sempre próxima e era encarada com uma mistura de medo e familiaridade. Pessoas viam morrer irmãos, filhos, vizinhos e amigos desde cedo. A morte não era um evento distante, era presença constante. Ainda assim, não era banal. Cada morte carregava peso simbólico enorme, especialmente porque a salvação da alma era considerada mais importante do que o destino do corpo. Preparar-se para morrer era uma preocupação real. Testamentos eram feitos quando possível, mesmo por pessoas relativamente jovens. Distribuir bens, acertar dívidas e garantir orações após a morte eram formas de tentar controlar o que vinha depois. O medo não era apenas do fim da vida, mas do julgamento eterno. Morrer sem confissão, sem ritos ou em estado de pecado era visto como destino terrível. Os ritos funerários cumpriam função central. Velórios, missas e enterros organizavam o luto e reforçavam a ordem social. Quando esses ritos eram quebrados, como durante a peste ou guerras, o impacto psicológico era devastador. A morte sem ritual era vista como ruptura profunda entre o mundo dos vivos e dos mortos. O luto era coletivo e contido. Chorar era permitido, mas a vida precisava continuar rapidamente. O trabalho não parava. A fome não esperava. A repetição da morte criava uma relação prática com a perda, onde o sofrimento precisava ser absorvido para garantir a sobrevivência dos que ficavam. Envelhecer também significava carregar memória. Os mais velhos eram testemunhas de guerras passadas, crises, fomes e mudanças lentas. Sua experiência tinha valor, mas não garantia respeito automático. A autoridade continuava concentrada nos mesmos grupos. A velhice não trazia poder, apenas resistência acumulada. Viver sabendo que o mundo podia te quebrar sem aviso era a base da existência medieval. A morte não era o oposto da vida, mas sua companhia constante. Acordar todos os dias significava aceitar que nada era garantido, que o corpo podia falhar, que a colheita podia não vir, que a doença podia chegar à noite. A Idade Média não foi apenas um período histórico. Foi uma experiência humana marcada pela consciência permanente da fragilidade. Viver ali era resistir dia após dia, sabendo que sobreviver já era por si só um feito extraordinário. Viver na Idade Média não foi uma experiência isolada de miséria ou brutalidade ocasional. Foi um estado permanente de exposição ao risco. Acordar todos os dias significava aceitar que o corpo podia falhar, que a comida podia acabar, que a autoridade podia punir, que a guerra podia atravessar a porta e que a doença podia chegar sem aviso. A vida não era planejada em longo prazo. Ela era administrada dia após dia, dentro de limites estreitos impostos pelo clima, pela terra, pela fé e pelo poder. Nada funcionava de forma separada. A casa precária amplificava doenças. A alimentação limitada enfraquecia o corpo. A justiça comunitária reforçava o medo do isolamento. A igreja organizava o tempo e o comportamento. O Senhor controlava a terra. A guerra destruía o que havia sido construído. A peste desmontava qualquer ilusão de estabilidade. Cada elemento se conectava, formando um sistema duro, mas coerente dentro de suas próprias regras. Ainda assim, as pessoas não viviam apenas em desespero. Elas se adaptavam, criavam rotinas, rituais, festas, alianças e estratégias de sobrevivência. Amavam, criavam filhos, riam quando podiam e acreditavam em algo maior para suportar o peso do cotidiano. A fé não era apenas submissão, era também consolo. O trabalho não era apenas exploração, era condição para continuar existindo. O mundo medieval não foi estático. Ele se transformou lentamente, muitas vezes empurrado por tragédias. A Grande Peste, as rebeliões, o aumento do valor do trabalho e o enfraquecimento de antigas obrigações mostraram que nem mesmo sistemas rígidos são imutáveis. A Idade Média não acabou de um dia para o outro. Ela foi se desfazendo aos poucos, enquanto pessoas comuns tentavam sobreviver dentro dela.
Entender como era viver nesse período não é romantizar nem condenar. É reconhecer a dimensão humana de um mundo onde quase nada era seguro, onde o medo convivia com a esperança, onde a obediência coexistia com a resistência silenciosa, onde sobreviver até o fim do dia já era uma vitória concreta. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.